Queridos, Efésios capítulo 2. Você que tem vindo aqui regularmente, você sabe que nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E se hoje é a tua primeira vez, não tem problema. A palavra de Deus será pregada e tenho certeza que ela pode falar ao seu coração. Essa é uma carta preciosa. Nós escolhemos essa carta, na verdade Deus colocou essa carta em nosso coração, porque entendemos a importância dela, a riqueza do conteúdo e o quanto ela tem nos ensinar nós, Igreja de Cristo, em pleno século 21. Essa foi uma carta escrita no primeiro século, para uma igreja chamada, na cidade de Éfeso, aos Efésios, na região ali da Ásia Menor. E Paulo escreveu essa carta para uma igreja muito querida e preciosa. E aqui ele trata de maneira assim, muito singela e muito profunda sobre as bases do Evangelho. Eu já disse aqui algumas vezes que não foram poucos os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus que se debruçaram nessa carta e que tinham imenso carinho, imenso apreço pela carta aos Efésios. Dada a sua beleza, dada a sua magnitude ao falar e ao abordar sobre o Evangelho. E nós escolhemos esse tema aqui, porque entendemos que esse tema, ele resume muito bem a carta que Paulo escreveu. O que cremos e como vivemos. Porque se você olhar com esses olhos para a carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, Paulo se preocupa ao falar para a igreja novamente, ao estabelecer novamente com a igreja as bases do Evangelho, do que é o Evangelho. As bases da fé cristã. O que os cristãos creem? Por que eles creem? Por que entendemos que a fé cristã, que a lógica cristã faz sentido? O que realmente nós cremos? Então isso é muito importante. Porque em tempos de tanta confusão, em tempos de tanta bagunça no meio chamado evangélico, é importante nós falarmos sobre o que nós realmente cremos à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, mas adiantando, quando nós falamos hoje em dia sobre igreja evangélica, e talvez alguns aqui estão pisando numa igreja evangélica, nem que seja no hotel pela primeira vez, a confusão é muito grande. Porque é assustador as aberrações, é assustador as heresias, o que está se promovendo e falando hoje em dia em nome de Deus. E que faz as pessoas se perguntarem, poxa, será que realmente é isso que Deus quer do homem? Será que realmente isso é a fé cristã? Será que realmente é isso que é ser evangélico? Porque a situação está tão feia que às vezes nós chegamos a nos questionar se a gente se refere ou não como sendo evangélico, não é verdade? Porque está tão complicada a situação que se eu falar que eu sou um pastor evangélico, já me olha toda, com a sorrisinha de lado, já aperta um pouquinho mais a carteira, pede até roubar a carteira dele, né? Essa situação é a triste realidade. Você falar que você é evangélico, você é um pastor evangélico, então é a mesma coisa que você falar que você é político. O sorrisinho de lado, você, aí tem coisa. Essa é a nossa triste realidade. Por isso é muito importante nós falarmos sobre o que nós cremos. Agora, não sobre nossas ideias, não sobre nossos conceitos, não sobre o que nós inventamos, mas o que a Bíblia diz sobre quem Deus é e sobre o que Ele fez. Então Paulo, ele procura nos 3 primeiros capítulos estabelecer muito a base da fé cristã. E se você se interessou por esse tema, se você quer ouvir mais esse tema, todas as pregações elas são gravadas, ficam lá no Facebook. Você pode acessar o Facebook e pegar todas as pregações. Essa é a nossa 6ª mensagem. Você contar 6 domingos para trás, 6 vídeos, você pode começar a ver desde o início. Se você quiser de fato entender realmente o que nós entendemos ser o Evangelho e a Palavra de Deus. Agora continua. A partir do capítulo 4, Paulo vai falar sobre como nós vivemos. Pessoas que compreenderam o Evangelho, como que essas pessoas vivem então agora? Como que um cristão, e um verdadeiro cristão, realmente como que ele vive? Como é que ele enxerga a vida? Qual é a sua cosmovisão? Quais são as suas lentes de enxergar o mundo? Quais são suas atitudes? Como que ele toma decisões? Baseado em que toma decisões? Como que os cristãos realmente vivem?
Isso Paulo se preocupa em dizer a partir do capítulo 4. E como eu disse várias vezes, não canso de repetir, e vou repetir sempre, essa ordem, ela jamais pode ser invertida. Porque se você inverter essa ordem, você cria a religião. A religião, na verdade, é você descobrir o que você tem que fazer primeiro, para que depois a divindade ou as divindades possam se agradar de você e derramar um favor sobre você. Essa é a religião. Você chega, arregaça as mãos e diz, o que eu tenho que fazer para de alguma forma eu consertar aqui minha vida, para que Deus então possa me amar e me aceitar. Isso é religião. O Evangelho é o oposto. O Evangelho diz, Deus te amou e te aceitou. E quando você compreende essa mensagem, aí sim você é transformado por ela e passa a viver em resposta a esse amor. Na semana passada, queridos, essa foi apenas uma introdução, na semana passada, nós continuamos o estudo do capítulo 2, em especial do verso 11 até o verso 18, e falamos aqui sobre como que o Evangelho derruba barreiras. Como que barreiras levantadas por nós homens por causa do pecado, como que o Evangelho é capaz de destruir e derrubar todas essas barreiras. Sejam elas barreiras sociais, sejam elas barreiras culturais, sejam barreiras de geração, qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer muro que você possa levantar entre você e alguém, ou entre um grupo e outro, o Evangelho é capaz de destruir. Nós falamos um pouco sobre o poder da cruz, o poder do Evangelho em destruir qualquer barreiras e restaurar todas as relações humanas. É o que nós vimos na semana passada. Porque se o Evangelho foi tão poderoso para nos restaurar a humanidade com Deus, e esse era o nosso maior problema, o Evangelho é poderoso para restaurar a relação sua com qualquer outra pessoa. Então nós vimos isso na semana passada, e hoje nós vamos continuar a pensar um pouquinho nesse texto sobre o que nós cremos. E agora em especial do verso 18, do verso 19 até o verso 22. Está colocado aqui na projeção, se você não tiver Bíblia para acompanhar. E diz assim a palavra de Deus: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos mais uma vez. Orar nunca é demais. Eu quero dar apenas alguns segundos para você nesse instante, como eu sempre peço aqui para o pessoal na rede. Se você puder nesse instante, ore por mim. Você sabe, eu sei, Deus sabe, você sabe que eu sou pecador. Você sabe que eu sou falho e tenho uma capacidade imensa de estragar o agir de Deus essa noite, se eu agir aqui por mim próprio, pela minha própria força. Então ore por mim. Fale assim, Senhor, por favor, usa o Tiago, se assim o Senhor quiser. O Senhor não precisa, mas se o Senhor quiser nesse instante abençoar o Tiago, o esboço dele, os comentários dele acerca do texto, ore por mim nesse instante. Agora ore por você, porque você também tem uma capacidade imensa de atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Ore para que Deus fale no seu coração essa noite. Ore para que você não tenha nenhuma outra agenda, nenhum outro objetivo nesse instante, nenhuma outra preocupação, a não ser entender o que Deus quer falar contigo. Talvez você nem acredite em Deus. Fale isso para Deus nesse instante. Olha, estou aqui de olho fechado, mas eu nem sei se o Senhor existe. Talvez estou falando sozinho. Mas peça para que Deus se revele a você. Senhor, cremos que Tu estás aqui nesse momento. Cremos que o Senhor tem o poder de sondar todos os corações aqui. E está sondando e avaliando cada pensamento.
Nosso desejo, Deus, a nossa oração para que nesses próximos minutos, o Senhor e somente o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações e nos ensinar, e nos exortar, e nos moldar segundo a imagem de Jesus Cristo. Para que aqueles que ainda não Te conhecem, para que hoje, Deus, possa ser uma noite de conhecê-lo pessoalmente, de ser transformados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. O que nós cremos em cima dessa passagem aqui? E eu entendo que, em cima desse texto, nós vamos tirar lições preciosas sobre o que nós cremos e também sobre como nós vivemos, obviamente, de acordo com essas crenças. Em primeiro lugar, pode colocar para mim, Elia, nós cremos em uma nova cidadania. No verso 19, o apóstolo Paulo vai falar sobre a condição do homem novamente, mas agora de uma outra perspectiva. Ele várias vezes fala do homem de maneiras diferentes do homem sem Deus. A condição é a mesma, é uma condição de desgraça, é uma condição terrível, é uma condição que até mesmo nos falta a palavra para descrever a terrível condição do homem sem Deus. Mas Paulo faz isso de várias maneiras. No início do capítulo 2 ele fala de uma forma, no meio do capítulo 2 ele fala de uma outra forma, mas agora, no verso 19, ele começa dizendo que nós, que vocês, já não são mais estrangeiros e nem forasteiros. Paulo se refere ao povo de Éfeso como um povo que era, antes de conhecer a Deus, um povo que era estrangeiro e que era forasteiro. Algumas versões trazem a palavra peregrinos. Lembra na semana passada que havia uma rixa muito grande entre judeus e gentios? Judeus eram o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Gentios eram todos os outros que não eram judeus. Judeu era um povo enjoado, complicado demais, porque para eles eram eles e o resto do mundo. Os americanos tiveram um tempo que eram assim, não é verdade? Que era só Estados Unidos e o resto. Os judeus eram assim naquele tempo. Então eles desconsideravam o gentio, ou seja, o não-judeu. Eles destratavam o não-judeu. E de fato a sensação de ser um gentio, a sensação de ser uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, era uma sensação de alguém que não tem lugar neste mundo. E Paulo então começa lembrando novamente o povo que eles viviam nessa condição. A palavra estrangeiro aqui traz a ideia de alguém estranho, desconhecido, alguém sem um lugar no mundo. Não é só um estrangeiro com respeito a essa não é a minha terra. Eu sou estrangeiro porque eu sou de fora do país, estou numa terra que não é minha. É um conceito mais amplo do que isso. Essa palavra aqui, nesse contexto, traz a ideia de que vocês não possuíam terra nenhuma. Vocês não possuíam nação nenhuma. Não é que vocês simplesmente não eram judeus, mas vocês não tinham um lugar no mundo. A palavra forasteiros ou peregrinos traz a ideia de que alguém que não possui nenhuma cidadania. Alguém que não possui nenhuma identidade. E como isso é difícil pensar dessa forma, não é verdade? É difícil viver nessa situação. E eu sei que vocês entendem um pouco disso. Porque aqui em Macaé é raro você encontrar alguém que seja de Macaé. Em geral, nós temos muitos estrangeiros aqui na cidade, não é verdade? Aliás, muitos aqui não são da cidade. São de outras cidades do estado, alguns de outros estados, até mesmo de outra região do país, né? Muita gente aqui do Nordeste, quem é nordestino aqui? Cadê os nordestinos? Joia, uma galera boa aqui do Nordeste, alguns do sul do país. E como é difícil você viver num lugar onde não é o seu lugar. Onde você tem aquela sensação de que você está deslocado, de que aquele lugar não é seu. Já viveu nessa sensação? Você já experimentou isso? Você estar num lugar, você não sentir parte daquele lugar, sentir talvez até mesmo que você às vezes não é nem bem-vindo naquele lugar, ou que você está deslocado naquele contexto. Paulo diz que o homem sem Deus vive nessa situação. É complicado. Você não conhece os costumes, não faz parte do seu convívio, as pessoas que estão ali. Na verdade, o teu coração às vezes está até mesmo em outro lugar e você se sente deslocado naquele ambiente.
esse é um estrangeiro, esse é um forasteiro. E é interessante, assim, como às vezes a gente chega até algumas histórias que chegam até a ser engraçadas, às vezes, por não conhecer uma cultura, por não conhecer um ambiente e por se sentir extremamente deslocado naquele local. Eu lembro bem que quem me conhece, eu sou de São Paulo, e por mais seja próximo do Rio, eu aprendi que algumas palavras que se usam em São Paulo não se deve usar no Rio. Né? Algumas palavras. Bolacha, por exemplo, né? Dá uma bolacha, o cara dá um soco em você aqui, né? Lá em São Paulo você quer um biscoito, é diferente, né? Mas isso é tranquilo, mas algumas palavras são feias aqui no Rio que não são feias em São Paulo. Eu não sabia disso. Agora imagine eu como pregador, usando essas palavras no meu vocabulário e o público carioca me ouvindo. Eu já passei aperto com isso. Uma vez eu dei uma pregação e eu falei acho que umas 4, 5 vezes uma palavra que é normal em São Paulo, mas aqui ela é feia, feia demais. E o pessoal meio que se assustou, faz parte, eu não sou do meio, de certa forma eu era, né, ainda sou um estrangeiro em muito nesse contexto ainda do carioca. Mas o que Paulo está propondo aqui é que o homem sem Deus, ele não é um estrangeiro porque ele não está na terra dele. Ele é um estrangeiro porque o mundo como ele é um estranho no mundo como um todo. Entendam bem, o que Paulo quer mostrar aqui é que o homem sem Deus, por mais que ele tenha a sua terra, a sua nacionalidade, os seus amigos, os seus costumes, a sua cultura, ainda assim, ele é um forasteiro nesse mundo. Todo o povo de Éfeso fazia parte da sua cultura. Eles abraçavam toda a cultura grega, por exemplo. Eles herdavam isso lá do helenismo. Eles tinham seus usos e costumes, eles tinham as suas famílias, eles tinham a sua nação, eles tinham a sua cidade. Mas por que ainda assim eles eram forasteiros nesse mundo? Por que ainda assim eles eram estrangeiros nesse mundo? Porque entenda bem, porque todo homem sem Deus, não importa o quanto ele goste da sua cultura, não importa o quanto ele é apegado à sua terra, não importa o quanto ele seja popular, não importa quantos amigos ele tenha, todo homem sem Deus nesse mundo, ele está totalmente perdido. Do popular ao rejeitado, do famoso ao desconhecido, do que possui uma tribo urbana ou daquele que fica em casa sozinho e não sai de casa isolado. Todo homem sem Deus está totalmente deslocado neste mundo. É o que Paulo está afirmando aqui. Agora, por que isso? E a resposta é, porque você foi colocado aqui nesse mundo para se relacionar com Deus. Você é uma criatura de Deus e você foi criado para andar com Deus aqui neste mundo. Nós sabemos que nós somos criados para andar com Deus todo dia, no fim de tarde, na viração do dia. Nós somos criados para isso. E quando um dia o pecado entrou no mundo e quebrou essa relação com Deus, tudo aqui parou de fazer sentido. A nossa terra, ela parou de fazer parou de fazer sentido para a gente. Por isso nós nos tornamos forasteiros, por isso nós nos tornamos totalmente alienados dessa realidade. Todo homem sem Deus, ele é um forasteiro, ele é alguém que não tem sentido nenhum nesse mundo. Por mais que ele tenha a sua terra, por mais que ele tenha a sua família, por mais que ele tenha os seus amigos, sem Deus o homem está totalmente perdido. Mas aqui há um contraste. No verso 19, se você continuar lendo comigo, você vai ver que Paulo diz que esta era a relação antes do povo de Éfeso. Outrora vocês eram assim. Vocês eram assim, mas algo mudou. E ele diz, agora vocês possuem uma nova cidadania. Esse concidadãos aí quer dizer uma nova cidadania. E ele continua, mas agora vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pessoal, tem um contraste muito interessante aqui. Porque se você ler o início do capítulo 2, você vai ver que a descrição que Paulo dá da humanidade é terrível. Lembram disso? São palavras pesadas que Paulo usa para descrever o homem sem Deus. Foi pesada aquela pregação. Mas agora já mudou. Agora no final do capítulo 2, se antes o povo de Éfeso era filho da ira,
Se antes o povo de Éfeso era um povo perdido no mundo, um povo forasteiro, sem identidade nenhuma, agora não. Agora eles podem fazer parte de uma nova cidadania, da cidadania dos santos, membros da família de Deus. A mudança aqui é drástica. De pecadores, depravados e miseráveis, agora o povo de Éfeso, agora todos nós podemos ser chamados de santos. Olha que loucura! De filhos da ira para filhos de Deus. E o que mudou? Jesus Cristo mudou. Como nós vimos no capítulo 2, o Evangelho mudou a vida daquelas pessoas. Eles não se acharam porque eles encontraram novos amigos. Eles não se acharam porque eles abandonaram a cultura grega deles e se tornaram judeus. Não. Eles não se acharam no mundo porque de alguma forma eles quiseram mudar de alguma forma o uso e costumes da vida deles de forma nenhuma. Eles foram encontrados pelo amor de Deus, pelo Evangelho. E isso é que possibilitou eles se tornarem agora santos. Um grupo de pessoas comprometidas em viver e honrar a Deus. Esses são os santos. Você talvez às vezes tenha até mesmo de uma origem católica, aqui é uma diferença grande. Os católicos têm um grupo mais exclusivo a quem se refere de santos. Parece que a Bíblia aqui é um pouco mais abrangente. Parece que todos nós somos santos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez. Quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, falhos, distantes de Deus, e entendemos aquilo que Cristo fez por nós, morreu em nosso lugar, e criou a ponte perfeita entre a humanidade e Deus, a Bíblia diz que a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo é colocada sobre nós, e por isso nós podemos nos tornar santos. Então nós cremos que a partir de agora, todos nós aqui, junto lá com a igreja de Éfeso, temos uma nova cidadania. Nós somos brasileiros, é verdade, mas nós temos uma cidadania ainda superior. Porque ser brasileiro tem as suas dificuldades, tem as suas falhas, tem os seus percalços, é verdade, e tem todos os seus dilemas, mas nós fazemos parte agora de uma outra cidadania que é muito mais excelente, a cidadania do reino dos céus. E é isso que Paulo afirma aqui. Agora tem mais. Quais são as implicações dessa cidadania? E as próximas crenças aqui estão diretamente ligadas às implicações de entender que nós somos cidadãos do reino dos céus. Em segundo lugar, pode colocar Elia, nós cremos na centralidade de Cristo e das Escrituras. Leia comigo o verso 20. Depois de dizer que agora o povo de Éfeso faz parte do povo de Deus, membros da família de Deus, olha o que ele diz. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Queridos, esse fundamento dos apóstolos e dos profetas é uma referência, sabe o quê? À palavra de Deus. Paulo aqui está se referindo à palavra de Deus. Ou seja, nós somos um povo, entendam muito bem agora, prestem bem atenção, os cristãos, eles são um povo que tem a Bíblia como fundamento, como base da fé cristã. Que tem a Bíblia como autoridade final das nossas vidas. Queridos, isso é muito mais do que uma frase bonita. Nós costumamos usar aqui que nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Em outras palavras, é dizer o que Paulo disse aqui. Um povo que está firmado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, infelizmente, a triste realidade é que a igreja evangélica, brasileira e talvez mundial, ela não tem vivido verdadeiramente como a Bíblia sendo a sua referência. As palavras de Paulo aqui para a igreja de Éfeso passaram, infelizmente, a palavra de Paulo somente à igreja de Éfeso. Porque o que nós estamos vendo é que as pessoas não estão realmente colocando e baseando as suas vidas na palavra de Deus.
E eu falo aqui de cristãos, ok? Nós não temos vivido a realidade da Bíblia como nosso fundamento. As palavras são lindas. Dizer que os batistas, eles têm a Bíblia como regra de fé e prática, é lindo. Mas a realidade, infelizmente, tem sido outra. De maneira bem prática, com respeito às Escrituras, eu penso que existem dois erros modernos. Okay? O primeiro erro, eu penso, muito mais relacionado a uma falsa interpretação, ou interpretações extremamente erradas e equivocadas da palavra de Deus, por um lado, e por outro lado eu vejo uma completa indiferença com a palavra de Deus. Que são essas duas realidades dos evangélicos modernos com respeito à Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre falsas interpretações. Essa tem sido a terrível realidade da igreja evangélica, não? Por vezes nós temos visto igrejas, pastores, levando uma multidão de pessoas e enganando as pessoas. E usando muitas vezes textos fora do contexto para enganar essas pessoas. Pastores que abrem a Bíblia, mas que não são honestos com a palavra. E que ao invés de fazer a palavra dirigir a vontade deles, fazem a sua vontade dirigir a palavra. E enganam pessoas, iludem pessoas, e mentem para pessoas. E eles são criativos. São criativos em deturpar e em destruir o texto bíblico. E vão lá e abrem a Bíblia muitas vezes para justificar ou para tentar validar as mais absurdas heresias. Se te parasse aqui para contar os casos, acho que tinha aqui a noite toda, na verdade, só contando o caso de falsos profetas que usam a palavra de Deus para levar um povo desentendido e que desconhece a palavra ao engano. Eu lembro bem de uma vez que eu fiquei assustado ao ver um desses pastores de televisão vender um martelinho, sabe aqueles martelinhos de amassar carne de madeira? Que você compra lá por, sei lá, R$3, R$5, um martelinho vagabundinho de madeira, de amassar carne, sabe? Eles vendendo aquele martelinho por R$1.000. Vendendo por R$1.000 aquele martelinho. Na verdade, não estava vendendo. Você dava uma pequena oferta, né? Assim funciona, né? Você dava uma pequena oferta de R$1.000, um investimento no ministério do pastor, e você vai receber em casa esse martelinho que foi ungido para amassar os seus problemas. Loucura, não? Mas são pessoas que usam a palavra de Deus, que usam o Evangelho para enganar pessoas. Essa semana, não sei quantos acompanharam no Facebook, rolou geral no Facebook por aí um vídeo de uma família dentro do carro, num posto de gasolina. Vocês viram isso? Uma família dentro de um carro, num posto de gasolina. Acho que era o marido, a mulher, não sei se era a sogra, uma senhora de idade atrás. E um carro já velho, você vê que era um carro velho, já bem desgastado. E eles abasteceram o carro, eles encheram o tanque. E na hora de pagar, eles abriram a carteira. Eles pegaram um pedaço de papel, sabe, recortado assim no tamanho de uma cédula de dinheiro, recortado um pedaço de papel em branco, folha sulfite, e entregaram para o frentista. O frentista olhou aquele papel, perguntou o que é isso, e sabe responder? Isso é dinheiro, isso é R$100. Ele disse, não, cara, isso não é assim, isso aqui é um pedaço de papel, branco. E gente, aquela família, você não via brincadeiras da parte deles, você via seriedade, eles crendo que aquilo era um dinheiro ungido, porque o pastor disse que era um dinheiro ungido, e que aquele papel iria valer R$100. A polícia foi chamada, o policial começou a conversar com a mulher, com o casal ali. Gente, é lamentável a cena de ver gente sendo enganada, iludida por falsos profetas, que deturpam a palavra de Deus para enganar pessoas. O policial foi até a mulher que estava no banco de trás, a mulher abriu sua bolsinha e disse aqui, policial, olha aqui, ó, tem R$800. E era 8 pedacinhos de papel em branco. Essa tem sido a dura realidade de uma igreja evangélica que não tem tido a Bíblia como fundamento. O que dizer de músicas, por exemplo?
costumo dizer que as músicas, elas talvez são os maiores celeiros de heresia da igreja moderna. Aqui se canta de tudo, não é assim que funciona? Fez sucesso, tá na rádio, bota para cantar aqui. E quantas músicas horrorosas. Músicas que pegam às vezes parte do texto bíblico, mas totalmente fora do contexto. E as pessoas cantam aquilo e cantam uma heresia profunda. Lembra aquela música? Tinha uma música, fez muito sucesso, que é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O pessoal até faz gestinho, né? Por todos os lados, sou abençoado. A música pega vários trechos de texto do Antigo Testamento e que não se cumprem na igreja. Textos fora de contextos. Aonde eu colocar a planta do meu pé, ali possuirei. Já está lá na música, não está? Isso não é uma verdade para a igreja. Isso daí Deus falou por um contexto muito específico à nação de Israel, que estava assim de fato conquistando a terra prometida, uma terra que de fato Deus prometeu para o povo de Israel, uma terra física, lá na região de Canaã, uma terra que manda leite e mel, e que sim, naquele contexto, eles estavam avançando, conquistando, e Deus disse para Josué, Josué, pode ir na frente, meu amigo, que onde você botar o teu pé, ali eu vou conceder a nação de Israel, é nesse contexto. Mas para nós, igreja, a nossa terra é outra. A nossa cidadania é outra, é o reino dos céus, meu querido e minha querida. Acabamos de falar dessa cidadania que nós pertencemos agora, uma cidadania do reino dos céus. E para você botar o teu pé nessa terra, você tem que morrer para chegar lá. E aí a pessoa está lá, agora pensa bem, se aplica? Não se aplica. Você pode cantar essa música, você pode ir num terreno lá bacanão, lá que você está de olho há muito tempo, pode colocar seu pé, colocar seu joelho, pode rolar no terreno se quiser, entendeu? Se você não tiver dinheiro para pagar e trabalhar, meu amigo, não tem jeito, não vai ser seu aquilo ali, a não ser que você trabalhe. É claro que Deus nos dá pela graça dele, mas através do nosso esforço, através da boa administração financeira e por aí vai. Eu lembro bem nessa área de uma frase do Facebook, acho que do Augusto Nicodemos, ele brincando, né? Revelação, quem conhece o Nicodemos sabe da seriedade dele, né? Mas ele brincando, né? Profecia de prosperidade para esse ano. Para de gastar mais do que você ganha. Esse é um bom conselho para você começar a juntar dinheiro aí. Mas enfim, percebe então como a gente está rodeado de falsos ensinos, de falsas músicas. A gente está até falando esses dias com o Camilo de Edilson, né, sobre músicas de heresias e tudo mais, né? A gente lembrou de uma, olha essa letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Você vai estar na plateia. Não, eles vão estar na plateia. Vai estar na plateia e você no palco. Isso aqui, gente, é vingança. E depois do final tem sabor de mel, né? Percebe? São falsos ensinos. E por que faz sucesso? Por causa de uma igreja que nos tem vivido e fundamentado na palavra de Deus. Agora, só para fechar essa parte, essa tem sido a dura realidade. Agora, é claro que eu falei aqui de exemplos absurdos da teologia da prosperidade, exemplos absurdos de músicas absurdas, que claro que a gente nunca vai cantar aqui na rede. Mas você realmente crê que a Bíblia ela tem um lugar central na sua vida? Você realmente crê nessas palavras de Paulo, de que nós somos edificados sobre esse fundamento dos apóstolos, dos profetas? Nós temos vivido tempos onde a Bíblia não tem sido mais consultada para nada. Quem quer casar, solteiro, por exemplo, ele não pergunta mais para a Bíblia com quem eu devo casar. Qual é o perfil de pessoa que, segundo a vontade de Deus, tem para mim? Não. Ele pergunta apenas, consulta apenas o seu coração. O cara no trabalho, o cristão no trabalho, ele não pergunta mais para a Bíblia de como eu deveria agir em tal situação. Pelo contrário. Ele apenas consulta a sua intuição,
ou apenas olha para exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, ele não tem aprendido ou colocado em prática a prática de consultar e olhar para a palavra de Deus, que é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para a vida como um todo. Quais são os limites do namoro? Eles existem? A Bíblia fala algo sobre isso? Não se pergunta mais isso hoje em dia. Simplesmente se vive do jeito que você achar legal e você apenas vai seguir os teus instintos naturais do corpo. Posso assistir esse filme? Essa pergunta não é mais feita hoje em dia pelas Escrituras. Não. Você simplesmente consome porque alguém diz para você que tem que consumir, que é legal. Como que eu vou criar meu filho? Devo procurar nas Escrituras instruções para criar, educar uma criança? Não se pergunta mais isso. Pelo contrário, se vive de qualquer jeito e educa de qualquer jeito e vai do jeito que Deus quiser. Essa tem sido a nossa realidade. Precisamos retornar com um compromisso sério com as Escrituras. Ir com ela até o fim. E assumir que aqui é a palavra de Deus. E querer construir a nossa vida, construir a nossa igreja, construir a nossa vida cristã sobre esse fundamento sólido. Mas tem mais, estou acabando já. Paulo diz aqui no verso 20 que o povo de Éfeso não era somente edificado na palavra de Deus, mas era edificado também em Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós cremos, queridos, na centralidade de Jesus em nossas vidas. Cremos que Ele realmente é a pessoa mais importante que já existiu. Cremos que Ele é a pessoa mais importante da história de todo o universo. E, obviamente, Ele deve ser a pessoa mais importante em nossas vidas. Viver Cristo como pedra angular é você ter Cristo como algo que você não pode perder. É você ter a sensação de que se você tem Cristo, você tem tudo. E se você não tem Cristo, você não tem nada. É você saber que se relacionar com Ele é o que realmente importa. Que viver para Ele, que obedecê-lo, que ser transformado à imagem dEle é a coisa mais importante que pode acontecer com você. É nisso que nós cremos. É isso que é ter Jesus Cristo como algo central na sua vida. É você pensar nele o tempo todo. É fazer com que os teus pensamentos, as tuas atitudes passam por compreender a vontade dele, porque você quer ser como ele, você quer pensar como ele, você quer ter a mente de Cristo, como Paulo diz, você quer ser conformado de glória em glória, como Paulo diz lá em Coríntios, a imagem de Cristo Jesus. É isso que Paulo quer dizer, que os Efésios estão sendo trabalhados para ter Cristo então como pedra angular, a centralidade de Cristo em nossas vidas. E por último, nós cremos em uma fé dinâmica que produz o crescimento individual e coletivo. Olha comigo o verso 21 e 22. No qual todo edifício, aqui ele compara a igreja a um edifício, ele é ajustado e ele cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo trata nesses dois versos sobre essa dinâmica da vida cristã. Essa dinâmica de você ir crescendo cada vez mais nos conceitos, e crescendo cada vez mais na teologia, e crescendo cada vez mais no entendimento daquilo que Deus tem para você. E à medida que você vai se envolvendo nessa dinâmica da vida cristã, vai cada vez mais dando espaço para que Deus preencha a sua vida. Nós cremos, pela palavra de Deus, que quando nós nos convertemos, o próprio Deus passa a morar em nós através do seu Santo Espírito. E cremos que é possível cada vez mais dar espaço para o Espírito Santo em nossas vidas. É isso que Paulo até mesmo chama, logo por lá na frente, de plenitude do Espírito. É você ser trabalhado para que cada vez mais haja mais de Deus através do Espírito Santo em você e menos de você mesmo. E você vai sendo construído dessa forma. Queridos, essa ilustração ela é fenomenal.
porque ela mostra que, tal qual uma construção você consegue olhar e perceber o progresso dela, assim também deve ser a nossa vida. Você deve trabalhar para que deva existir crescimento real, espiritual na sua vida. Eu costumo dizer aqui, o que você sabia sobre Deus ontem, você sabe mais hoje, mas você sabe menos hoje do que você vai saber amanhã, porque essa é a dinâmica do crescimento. Áreas que você errou ontem, você está lutando, você está orando cada vez mais, dependendo do Senhor, para que você possa ser transformado, para que você abandone o pecado e realmente cresça, amadureça nessa área, não volte a cair em mesmas áreas que você caía antes. Esse é o progresso da vida cristã, e nós cremos nessa fé dinâmica. Eu já falei por inúmeras vezes aqui, que aqui na rede nós compreendemos que o Evangelho não é só a porta de entrada da vida cristã, mas ele é todo o caminho da vida cristã. Estamos estudando isso nos nossos pequenos grupos, porque cremos nessa fé dinâmica e que vai produzindo crescimento individual e coletivo como igreja. O que é uma igreja madura, se não cristãos maduros que estão crescendo na fé do Senhor? O que é uma igreja saudável, se não do que pessoas que fazem parte dessa comunidade de fé, que estão buscando viver uma vida saudável e com respeito à fé cristã? O que é uma igreja que ora, se não que pessoas que estão desenvolvendo sim uma vida real de oração? O que é uma igreja que tem a Bíblia como central, se não do que pessoas e famílias que estão na sua realidade do dia a dia, buscando viver a centralidade da palavra? Paulo, então, ele fala dessa relação individual e coletiva com respeito ao povo de Éfeso. E que eles vão sendo trabalhados pelo Senhor para crescerem cada vez mais, se conformarem cada vez mais à imagem de Jesus. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Nós cremos, então, como falamos aqui, nós cremos que nós temos agora uma nova cidadania. Somos cidadãos do reino dos céus, filhos de Deus. Entenda bem, só é filho de Deus quem entendeu quem Jesus Cristo é e foi transformado por Jesus. Do contrário, você é apenas uma criatura de Deus. Nós cremos na centralidade das Escrituras e de Cristo. E por último, nós cremos então nessa fé dinâmica que produz esse crescimento. E te pergunto, você está crescendo na fé cristã? No último ano, você conseguiu perceber crescimento na sua vida espiritual? A sua oração, ela flui melhor com o Senhor? Você se sente mais íntimo de Deus? Ou ainda lá no fundo, você se sente falando com um desconhecido? Ou a sua oração ela é mecânica? Onde cada 5 palavras, 7 são Senhor. Você sente que você conhece mais as Escrituras nesse último mês? Nesse último ano? Você percebe que você tem sido trabalhado por Deus para ser esse edifício que está crescendo, sendo construído, para se tornar morada de Deus, uma morada plena de Deus? Nós cremos, queridos, que o agir de Deus deve produzir essas características em nossas vidas. O meu desejo, a minha oração com umas séries como essa, é para que isso possa produzir todas essas verdades em seu coração. Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar. Você podia começar orando nesse instante, agradecendo a Deus por essa nova cidadania que você tem. Você que é um cidadão do reino dos céus, e você sabe que você conquistou isso não por mérito próprio, mas por causa da graça de Jesus, louva a Deus por isso. Louva a Deus porque aqui no Brasil, as coisas podem piorar muito. No mundo, as coisas podem piorar demais. Mas você é um cidadão do reino dos céus. A sua eternidade está garantida por aquilo que Jesus fez. Agradece, louva a Deus por isso. Agora, se você está aqui e conhecendo essa realidade pela primeira vez, o nosso desejo para ti, a nossa oração por você,
é para que você possa tomar uma decisão radical na sua vida. E hoje, nesse instante, você entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez Deus possa estar falando no seu coração agora. Talvez Ele está te incomodando desde o início desse culto. A você colocar Jesus no centro a partir de agora. Para isso, você precisa confessar os seus pecados, que você é um pecador. Às vezes é difícil, mas é essencial. Você precisa reconhecer que você sem Deus, você está totalmente perdido. E não há nada que você possa fazer para dar um passo em direção a Deus. Essa é a má notícia. Mas sabe qual que é a boa notícia? Deus deu um passo em sua direção. A Bíblia diz que Ele te amou muito. Ele te amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por você. Jesus Cristo, Ele viveu a vida perfeita, mas ainda assim Ele morreu em nosso lugar. E todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, para que a ira de Deus fosse aplacada. E se você confiar que Jesus fez isso por você, Ele vem em sua direção, Ele transforma a sua vida, e Ele faz você se tornar filho de Deus. E aí então você se torna cidadão do reino dos céus. Às vezes Deus está nesse instante falando ao seu coração para fazer isso. Você deve fazer. Continuo perguntando, a Bíblia tem sido central em sua vida? A Bíblia tem sido central ao ponto de você buscar ler e estudá-la constantemente? A Bíblia tem sido central ao ponto de você olhar para as Escrituras e saber que ali há vida? Que você tem compromisso de realmente cumpri-la, de obedecê-la e de que Deus dá esse poder para você? Você como cristão tem crescido na graça de Deus? Tem sido edificado e tem percebido esse crescimento na fé cristã? Ore por isso. Senhor, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, por esse estudo. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender cada vez mais sobre as bases da nossa fé e perceber que ela é uma fé real, viva, verdadeira, porque ela vem do Senhor. Para que esses estudos, Deus, possam servir tanto para fortalecer a nossa fé, tanto para aprender coisas novas, mas para que não seja apenas conhecimento adquirido, mas para que esses estudos possam produzir transformações reais, porque o Senhor transforma. E pessoas ao longo desse tempo possam se comprometer com o Senhor em todas as esferas de suas vidas. Deus, oramos por salvação. Oramos para que pessoas nessa noite tenham seus olhos abertos para a realidade do pecado e a realidade de quem o Senhor e que o Senhor fez. E possa haver transformação, Deus, porque esse é o nosso desejo. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos como igreja. Em nome de Jesus, amém.